Glórias a Deus. A paz do Senhor. Essa foi uma semana muito maravilhosa, porque eu senti que houve uma certa paz na nossa nação. E nós temos orado constantemente para que isso aconteça. Então eu quero ler aqui o salmista Davi. Ele escreveu o Salmo 150 e ele exorta-nos a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com o adufo e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, ele nos exorta aqui a louvar ao Senhor, e eu quero dizer para vocês que quando a gente inicia um dia, não só uma semana, que o tempo está passando tão rápido, nós devemos pensar em sermos felizes, porque a vida tem nos trazido muito sofrimento, muitas angústias, muitas vezes não porque pessoalmente, mas porque a gente convive com pessoas que passam por tantos tormentos, perdas, né? Muito triste. Essa semana houve perdas, né, de mães. Então, nós que somos de Cristo, nós sentimos a dor do outro. Então, eu quero deixar aqui uma fala para vocês, não é uma pregação, é um conselho. Quando você se levantar, projete algo na sua mente de bom, algo da verdade do Senhor, porque a verdade, ela é do Senhor. O próprio Jesus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, abre a sua Bíblia. Todos nós devemos ler a palavra de Deus. Há pessoas que falam que tudo vale, que todo mundo é do Senhor. Está escrito lá no Salmo 24, que toda a terra pertence ao Senhor e tudo que nela se contém. Mas Deus, ele preparou a palavra dele e deixou um projeto de vida para a gente. Nós não podemos fazer tudo o que nós queremos, não. Eu não quero aqui condenar as crenças, porque, inclusive, eu passei por muitas doutrinas, muitas seitas, né? Heresias, como se diz, porque eu estava em busca do Senhor. Até que, começando a ler a palavra, sendo instruída por pessoas que já estavam no caminho do Senhor, né? Porque Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por ele, né? Como ele diz, por mim. Então nós temos que prestar atenção que com tanta instrução, com tanto discernimento, nós não podemos continuar fazendo tudo que dá na sua cabeça. Vão pegar um livro de simpatia. Vão adorar os astros. Vamos fazer isso. Como era o povo do Egito, o povo daquelas gerações, né, daqueles reis que adoravam o sol, adoravam a lua, animais. Não é assim. Nós podemos até gostar. Quem não ama o sol brilhante todas as manhãs, quem não ama a lua, quando ela está cheia no céu, glamurosa, resplandecente mesmo, muito bonita. Todos nós, né? É a beleza da natureza, mas nem por isso nós temos que adorar a lua. Havia uns livros, né, que eu não me lembro bem, não vou citar aqui o nome para não errar, onde os indígenas adoravam o sol e a lua, né?
Então, eu me lembro que esse livro é muito bonito, mas nós não podemos fazer isso. No momento que nós conhecemos a verdade, nós temos que permanecer na verdade pura, na verdade genuína, que é a palavra do Senhor, do nosso Criador. Então, o que, que você deve fazer? Quando você começa o dia, já começa pensando que você vai ser vitorioso, você vai ser vitorioso. Comece meditando numa palavra que vai te conduzir durante todo o dia, para que você não possa vir a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Mesmo as pessoas que já estão há muito tempo no Evangelho, elas têm que tomar cuidado, porque a sedução dos anjos caídos ela é muito grande, muito intensa. E eles sempre vêm com meios para nos seduzir, para querer nos levar para o caminho que nós deixamos. E nós não podemos retroceder. Está escrito, a minha alma não se alegra, não se compraz naquele que retrocede. Se você aprendeu que Deus, Jesus, é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, você não pode, porque você está desesperado, porque você está angustiado, porque você está infeliz, recorrer a deuses estranhos, a coisas que o Senhor não se agrada. É preferível confiar no Senhor. Então, a primeira coisa que nós temos que inculcar na nossa cabeça, que a nossa vida é eterna, nós vamos viver para sempre, colocar isso na mente, nós vamos viver para sempre. E isso é uma verdade, Jesus ele é a vida eterna, ele é o nosso primeiro, né, o primogênito de Deus. E ele é o primeiro que ressuscitou para nos dar o exemplo, que nós também vamos ressuscitar. Nós vamos passar pela morte, porque do momento que nós pecamos, né, e todos pecaram, nós temos que passar pela morte, para depois estarmos com Jesus para sempre. Mas para isso nós temos que seguir os caminhos dele, os decretos dele. Uma das maiores confusões ultimamente na nossa nação é porque pessoas que deveriam julgar as leis, obedecer às leis, copiar a Constituição e seguir na íntegra, muitas dessas pessoas, elas não estão fazendo isso, estão dando péssimo exemplo para nós, povo brasileiro. Então, para que tem a Constituição? É para ser seguida. Inclusive, a nossa Constituição ela é enorme, enorme, enquanto nos Estados Unidos ela é pequena e é cumprida. Então, gente, fique esse alerta quando você se levantar. Procure um texto pequeno aqui, um versículo que seja, para você se apegar nele, porque senão você vai acabar ficando confuso e fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Quando a gente estava naquele tempo das trevas, nós vivíamos nas trevas, quer dizer, nas trevas da ignorância. Mas agora que nós conhecemos a luz, que Jesus Cristo é luz, ele é o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o senhor dos exércitos. E a nossa nação tem passado por muita turbulência, porque o povo também tem que se submeter, se humilhar e clamar. Não é? Como está escrito lá, se não me engano, em 2 Crônicas 15, 7, ou é 7:15, confirma lá. Nós temos que clamar, Jesus vai nos ouvir, mas quando nós clamarmos de todo o coração. O que é de todo o coração? Com a certeza que ele vai nos ouvir, que ele vai tomar providências, porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele está no controle de tudo.
O céu e a terra pertencem ao Senhor. Mas há muitas indagações, por que tanto sofrimento, por que tantas coisas horríveis acontecendo? Uma das respostas que eu acho que seja, mas há muitos estudos sobre isso, é por causa da desobediência do povo. O povo que vive em 2021 tem que se lembrar que nós não somos melhores do que aquele povo, daqueles reis antigos, Nabucodonosor, Ezequiel. Nós não somos melhores, não. Nós temos que seguir, e essas ideologias que estão aí no mundo são para corromper, tirar a nossa pureza. O que é a nossa pureza? É acreditarmos na palavra de Deus todos os dias. Nós não podemos nos distrair com mídias falsas, né? As fake news, com as bobagens que andam por aí. Tanto artista, ator, cantor, que fazem aí uma legião de seguidores, mas tudo às vezes para o mal, para se comprazerem na carne, nos pecados, né, nos desejos carnais, porque a carne, ela é corrompível, mas o nosso espírito, ele tem que ser forte, porque a carne é fraca. Então a gente vê aí acontecendo coisas, eu sou idosa, já vivi a vida, não vou cair nessa, mas não se engane. O poder de sedução do diabo, o Satanás, o adversário, como queira entender, é muito grande. Ele tem o reino dele de trevas, e ele busca levar pessoas para satisfazer os desejos dele. Porque, como eles são espíritos, eles precisam de uma carne, né? Uma carne para satisfazer os seus desejos. Há tantas pessoas aí embriagadas na bebida alcoólica, nas drogas. Acabei de conversar com uma irmã que tem um parente de família boa, né? E ele volta para o presídio e sai, e torna a voltar para o presídio. Aí eu disse para ela, olha, irmã, uma coisa que eu aprendi. O ser humano tem um livre-arbítrio. Nós vamos pagar por tudo que nós fizermos, porque nós estamos debaixo da lei de Deus, da lei da semeadura. O que a gente plantar, a gente vai colher. Então, estava falando para ela, mas eu não posso deixar, eu tenho que orar. E ela fica se acabando. Eu falei com ela, vá até o seu limite, porque nós não podemos confrontar Deus, obrigar Deus. Deus, muda essa pessoa, muda esse meu parente. Você pode humildemente pedir misericórdia, falar, Deus, tenha misericórdia. Eu tenho fé, mas acima da nossa fé existe a vontade soberana do Senhor. Agora, quando nós usamos esta fé para nós mesmos, nós podemos nos colocar debaixo da vontade do Senhor, da lei do Senhor, aí nós podemos nos impor mentalmente, eu não vou mais fazer isso não é certo, eu aprendi, eu não quero. Aí você pode falar com Deus, Deus, eu estou fazendo isso, e eu repito essa ação errada, porque o pecado é você se desviar das leis do Senhor. Aí você pode falar com Deus, entra no seu quarto, né, como ele disse, entra no seu quarto em secreto e fala com ele, eu não tenho forças para sair disto, eu não aguento, eu não tenho como. Você pode falar do jeito que você quiser, a oração é buscar a Deus, por isso que eu estou aqui falando, quando começar o dia, pegue um versículo bíblico, principalmente do Novo Testamento, que às vezes é até mais fácil de compreender para os que estão
recentes na palavra, apesar que a gente, por mais que você lê e lê, Deus sempre tem algo novo para falar com você. Então você dobre o seu joelho, coloque na sua mente a verdade do Senhor. Inicie a sua semana na paz, na sabedoria, e tudo vai sair bem, tudo. Porque com Jesus você só tem duas chances, é vencer ou vencer. Não tem como você errar com Jesus. Agora, pense nisso, porque tem gente que quer forçar a Deus, forçar o Criador. Há palavras lá no livro de Isaías que falam que você não pode ordenar o seu Criador, você não pode contender com o seu Criador. Nós somos o caco dos cacos, nós não podemos contender com o nosso Pai, nós somos o barro, nós somos o pó. Né? Teve até uma brincadeira que veio no Zap, como nós somos o pó da terra e para o pó voltaremos, eu não varro a casa, porque eu posso varrer algum irmão. Essa não é muito boa não, mas quem fez raciocinou. Nós somos o pó. Se a gente tem alguma força, alguma ideal, sabedoria, tudo vem de Deus. O Senhor, Ele nos criou, Ele nos impele, o Espírito Santo nos impele a fazer coisas boas, a abandonar as coisas ruins, as coisas que nem dizem respeito a gente. Muitas vezes a gente está lá xeretando, procurando flechas, dardos inflamados do maligno, porque quando você vai mexer muito num ninho ali, não precisa ser muito não, num ninho de marimbondos ali, numa colmeia, né, de marimbondos, sei lá como é que chama lá, eles vêm para cima de você. Se você for mexer num ninho de cobras, aquelas cobras vão vir para cima de você e te picar. Então pensa nisso, pensa nisso. Comece com um versículo bom, comece com pensamentos de paz, de harmonia, comece elaborando a sua mente. Nossa mente é um laboratório que tem que estar sempre sendo limpo, jogado fora coisas que não devemos fazer mais. E isso nós só conseguiremos fazer com a ajuda do Senhor através do seu Espírito Santo. Porque nós temos um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou como muitos dizem, a Trindade Santa. Então vamos nos apegar nessa Trindade. A vida é muito boa, olha para você ver. Até aqui nos ajudou o Senhor, estamos aqui, enquanto muitos já foram. Você que for ouvir essa mensagem pequena, mas você pense nisso, quantos já foram e eu estou aqui. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja o nosso árbitro entre as pessoas, que nós não sejamos pessoas de contendas, de briga, de anarquia, que nós sejamos pessoas pacificadoras e harmoniosas. Amém? Um beijo para todos vocês. Glórias a Deus.